Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pensa Podcast, edição especial de Ginetec. E como eu prometi nos episódios anteriores, hoje, segundo dia de feira aqui em Dom Eliseu, e o estúdio está bombando já. Estamos indo para o segundo e terceiro episódio do dia. Estou recebendo aqui agora um dos palestrantes da Ginetec dessa edição de 2025, que vai bater um papo com a gente sobre um assunto que é uma carência e uma dor no meio do agronegócio. Então, sem enrolação, que vocês já viram que esses episódios estão sendo dinâmicos, né, pelo tempo que a gente tem, pelo tempo dos palestrantes também. Vou conversar com Alessandro Costa, Safras e Cifras, que é engenheiro agrônomo, e vou deixar ele explicar o que ele faz, de onde que ele é. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui na Ginetec e muito bem-vindo ao Pensa Podcast também. Um prazer, né, poder falar com você. Maravilha, Bruno. O prazer é todo meu aí, tá? Tendo a oportunidade de participar com vocês desse podcast que eu já sei, já ouvi aí o pessoal que é um sucesso. Então, poder estar participando com vocês é um prazer todo nosso. Então, eu sou Alessandro Costa, como tu bem me apresentou, sou sócio consultor da Safras e Cifras. Somos de uma empresa de consultoria sediada, fundada no sul do Rio Grande do Sul, né? Então, a matriz da empresa fica lá em Pelotas. Pois, com o passar dos anos, a gente foi ganhando capilaridade em todo o território nacional. Hoje, a Safras e Cifras conta com um time de 320 profissionais, atendendo exclusivamente o agronegócio, em 18 estados no Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai, com filiais aí esparramadas em todo o território nacional. Temos escritório aqui em Goiânia, Cuiabá, Uberlândia, Ribeirão Preto, Porto Alegre, por aí vai. Bacana, bacana. Estão presentes praticamente no Brasil todo e presença internacional também, como você comentou. Esse tema que você traz, né, a palestra que você fez aqui, como eu disse na sua apresentação, é uma dor muito latente no produtor rural. Não sei nem se dá para a gente eleger uma como a maior dor, seja a questão da sucessão, o produtor passar o negócio para os filhos, seja a questão da governança, né, a falta de definição de funções, de atribuições de cada um. Ali é uma agricultura familiar que acaba tomando uma proporção de negócios multimilionários, seja no planejamento econômico e financeiro também. Então, assim, eu gostaria de ter umas 3 horas para a gente conversar, mas a gente tem ali em torno de 30 minutos. Eu vou focar em algumas perguntas dentro desses 3 pilares. Queria que você começasse falando um pouquinho aí. Não vou nem escolher um dos 3, escolha o que você entende hoje que é a dor mais latente do produtor. Sim. Como que funciona isso? E eu acho que eles não se desassociam, né? E por essa introdução da nossa conversa, eu já estou sentindo que nós vamos ter outros episódios depois da sequência. Lá em Paragominas, vamos seguir o assunto. Mas, respondendo ao teu questionamento, hoje, quando a gente fala em sucessão, necessariamente a gente precisa olhar sobre 2 vertentes. Uma delas é a sucessão na gestão do negócio, né? Formar ali quem vai dar sequência na gestão daquela propriedade, e outra na sucessão do patrimônio. E aí, na sucessão do patrimônio, especialmente onde a gente acaba tendo uma cautela em função da carga tributária que incide sobre isso, né? Hoje a gente tem aí uma reforma tributária aprovada, foi aprovada no final de 2023, onde já traz algumas mudanças na legislação que vai causar impacto nos impostos da sucessão, né? Então, na questão da progressividade da alíquota, da possibilidade de reajuste dessas alíquotas. Então, a gente está bem no momento que as coisas estão se adequando dessa reforma tributária e, consequentemente, a gente sabe que isso vai ter uma elevação na carga tributária. E aí, uma das pautas que a gente acabou tratando com o pessoal ali é justamente essa, né? Qual é a carga hoje do ITCD no Pará? Como é que funciona para a gente pensar em fazer uma sucessão em vida e uma sucessão de forma organizada? E aí nós estamos falando da sucessão do patrimônio, a transferência da fazenda de uma geração para outra. E aí tem muitos mecanismos para a gente poder fazer essa sucessão, preservando os patriarcas, né? Deixando eles com os poderes sobre esse patrimônio. Isso é algo que precisa ser sempre elevado nos projetos de sucessão. Certo. O que eu percebo muito no agronegócio é um medo e uma desconfiança. Normalmente as pessoas temem aquilo que elas não conhecem. E para piorar a situação no agronegócio especificamente, eu comentei com você que eu sou advogado, então os meus clientes, assim, 90% dos meus clientes são produtores rurais. E o que eu percebo? Eles têm um certo receio quando se fala em fazer planejamento patrimonial e sucessório, não confiam muito, tem dificuldade de aceitar buscar esse tipo de ajuda. A minha impressão pessoal é a quantidade de pessoas que não sabem o que estão fazendo e o que estão falando, né, fazendo serviços ruins e
e jogando, sei lá, a credibilidade no nicho. O que você encontra quando você vai para esse cenário aí prospectar? Eu entendo perfeitamente essa desconfiança, essa falta de segurança aí do produtor, porque justamente, né, se a gente considerar que as holdings, hoje se fala muito em holding, a holding virou um mecanismo para o planejamento sucessório, só que ela virou um mecanismo muito comercial. A gente tem vendo as pessoas oferecer com pseudos vantagens que de fato nos consolidam e acaba causando uma frustração no produtor. Compartilho contigo, Bruno, nós dentro das Safras e Cifras, com essa capilaridade de atendimento em todo o território nacional, em 2024 nós tabulamos lá um pouquinho superior a 30% dos projetos de holding que a gente desenvolveu foi para refazer estruturas mal feitas. Então, essa tua percepção, ela faz todo sentido. O produtor está inseguro porque justamente não sabe. A gente vê aí profissionais que fazem a formação num curso de 15 minutos na internet e acham que vão sair fazendo a melhor estrutura para o produtor. Acabam deixando o produtor inseguro realmente nisso. Então, a holding é uma alternativa viável, sim, mas tem muita coisa que a gente precisa cuidar na adequação desse processo, né? E aí é onde a gente acaba se diferenciando como especialistas nisso há mais de 35 anos agora. Né, você tem uma taxa aí de 30%, se uma refação de um trabalho, né, é mal feito, é um índice altíssimo, né? Até porque o agronegócio ele é um setor econômico que dificilmente ele suporta um erro. E às vezes uma estrutura mal feita aí coloca o produtor num caminho que não tem folga, né? E tu acaba contratando o serviço 2 vezes, né? Que tu contrata um profissional para fazer e tu vai ter que contratar outro profissional para refazer. Além disso, algumas dessas inconsistências, que é feita na primeira ocasião, ela pode gerar um impacto econômico-financeiro relevante para o produtor também, né? Então, realmente é um ponto que a gente entende que o produtor fica inseguro com isso. Eu fico muito feliz com as oportunidades como essa de hoje, porque a gente vem com o intuito de trazer informação. Na sequência, se a gente tiver a oportunidade de conversar com algum produtor de forma específica, melhor ainda. Agora, se não tiver, o nosso objetivo foi cumprido, que é trazer informação. Porque o que a gente não quer é que se desqualifique estruturas muito boas como essa por um mau uso da ferramenta, né? Perfeito. Passando um pouquinho para o segundo pilar, que é a questão da governança, né? Quando eu cheguei em Paragominas, um dos clientes que eu atendi é um cliente que estava numa fase pré-falimentar, vamos dizer assim, e um dos grandes problemas eram conflitos familiares que levaram a gestão à ruína, vamos colocar dessa forma. E hoje nós percebemos que no agronegócio você encontra famílias que estão ali há 10, 20, 30, 40 anos na atividade, o pai e a mãe, os pais tocando o negócio, aquele filho que muitas vezes não fez a graduação ou fez a graduação fora e volta ali para dentro da fazenda e quer trazer a visão do que ele acredita ser o correto a se aplicar. E fica aquele conflito, a experiência do pai de 30, 40 anos dizendo: eu fiz isso tudo sem ir para essa faculdade que você foi, não vou mudar tudo no meu jeito de fazer. E o filho olhando e falando: está tudo errado, o jeito de fazer é esse aqui. Qual que é o papel da governança para fazer esses dois pensamentos darem certo, Alessandro? O principal papel é o alinhamento dessas expectativas, né? Porque assim como dá o atrito, quando a gente consegue alinhar a experiência ao conhecimento técnico atualizado que os filhos acabam trazendo, né, é a receita para o sucesso. Então, a governança vem com o intuito de profissionalizar essas relações da família com o negócio. Entender que negócios cada vez maiores, nós vamos ter a figura do sócio gestor e do sócio investidor. Porventura, nem todos vão ser gestores daquele negócio. Nem todos vão ser. Tudo bem, seu Tarcísio? Pode, seu Tarcísio. Eu falei para o pessoal o seguinte: nós estamos utilizando a sala do presidente do sindicato, o senhor Tarcísio, que foi entrevistado agora há pouco, né? E estamos no meio do olho do furacão aqui. Ele acabou de chegar para o próximo palestrante. Então, aqui, pessoal, é ao vivo, não tem cerimônia, não. Pode avisar a menina, a gente está quase concluído já, tá bom, Pedro? Isso que é dinamismo, né? Mas voltando a te responder, o objetivo da governança é justamente a gente profissionalizar essas relações. Então, estabelecer lá uma política de cargos, salários, remunerações, deixar tudo bem organizado para que a gente diminua a chance de atrito. Ah, não vai haver mais atrito? Pode haver, mas existe uma regra, existe uma combinação clara e tal.
Por exemplo, quanto à questão das remunerações, a gente vê filhos aí que estão trabalhando com os pais há muitos anos dentro do negócio, que acessam o caixa da empresa ou que precisa, dependendo de uma mesada do pai, não tem uma remuneração clara definida. Então, parece o básico, mas o básico bem feito traz muito resultado, né? Essa questão ela é importantíssima porque é exatamente nesse nível que você está falando. A pessoa ela trabalha, mas ela não tem uma remuneração, seja um salário, um prolabore, e acaba que isso é só a ponta do iceberg de se não tem uma remuneração definida, imagina o restante como é que não está. E o nosso terceiro pilar, né, como eu te falei, é bem dinâmico aqui. Não dá pra... O terceiro pilar é algo que eu acho que o momento ele pede muito essa expertise de profissionais da sua área, que é justamente o endividamento, o encurtamento dos recursos disponíveis. Nós estamos vindo aí de um 2024 recorde nos pedidos de recuperação judicial dentro do agronegócio, mais ou menos 2 anos, alguns lugares 3 anos, com frustrações de safras por questões climáticas. E se 2025 for ruim, metade do que as pessoas disseram que seria para o agro, a gente está no sal. Então a esperança é que seja um bom ano, mas as previsões para 2025 não foram as melhores. Como funciona o planejamento financeiro e econômico dentro desse cenário tão imprevisível que é o agro, Alessandro? Perfeito. Eu vejo que esse, acho que, assim como os outros, é de suma importância, né? Eu, semana passada, estava em atendimentos no interior do Rio Grande do Sul, fico responsável pelos atendimentos lá, e lá a gente está caminhando para a 4ª safra frustrada, né? Então, realmente exige um nível de gestão bastante aguçado. O processo de gestão, ele passa por um tripé, que a gente não tem como fugir disso, que é custo, preço, produtividade. A gente tem a produtividade comprometida, a gente tem um cenário de custo em elevação, aí a gente precisa necessariamente estar gerenciando a outra ponta desse tripé aí, que é o custo, preço e produtividade, que é os preços de comercialização, trazer isso tudo para dentro dos nossos números, né? Hoje a gente vê o produtor muito distante dessa questão, ele está voltado para a produção e não se envolve com a gestão. Então, tabular esses números, a gente tem um fluxo de caixa, porque nesse momento onde existe uma escassez de recurso, o que ele vai fazer? Vai buscar recurso, vai procurar recurso, mas não sabe nem o quanto precisa, né? Então, se tu me permite deixar uma sugestão aí para o pessoal que está nos acompanhando, que tenha um fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses. Existem diversas ferramentas para a gestão financeira. Ao meu ver, nesse momento, a principal delas é fluxo de caixa, porque é fluxo de caixa que quebra um negócio. Então, que a gente possa olhar ali para os próximos meses o quanto que eu vou precisar de recurso, o quanto que vai entrar de recurso da minha exploração da atividade rural e o quanto que eu vou precisar prospectar no mercado financeiro. Para que eu não saia desesperadamente pegando um recurso que talvez... Sem saber se é a quantidade que precisa. A quantidade e o período, né? Por vezes eu posso ter um gap de caixa no meu negócio, uma falta de recurso lá para novembro. Eu estou tomando crédito em janeiro. Eu vou pagar juro de todo aquele período. Então, colocar isso no papel é o mínimo que a gente precisa fazer, porque aí sim a gente vai poder acessar o banco, a gente vai poder acessar as melhores linhas e pegar aquilo restritamente para o que a gente precisa, né? Vou até pedir para você explorar um pouquinho mais essa resposta aí em relação ao seguinte sentido. Quando você falou, se eu puder dar uma dica, seria organizar o fluxo de caixa. E até isso é uma dificuldade, não só do produtor, mas do empresário em geral que não tem experiência, porque há uma confusão extrema entre fluxo de caixa, faturamento, receita, despesa. Eu mesmo, no início, eu confundia faturamento com receita. E não são simplesmente conceitos contábeis diferentes, são conceitos que, se você errou naquilo, poxa, eu faturei 50 mil nesse mês, não necessariamente minha receita vai ser 50. Sim. Fala um pouquinho sobre a diferença entre esses conceitos e como eles impactam no fluxo. Maravilha, eu acho que vamos partir do princípio da própria ferramenta, né? Fluxo de caixa é uma ferramenta que nos permite enxergar toda a entrada de recursos dentro da propriedade, assim como a saída. A diferença entre entradas e saídas vai ser a minha sobra de caixa, né? E aí eu posso ter uma sobra de caixa já do período anterior que eu vou carregando para o mês subsequente. Então, a ideia é que a gente faça isso olhando janeiro, fevereiro, dezembro. O que entra de recurso na propriedade em janeiro, o que sai? Quais são os custos que eu já tenho assumidos, com parcela de financiamento, com mão de obra, com insumos. Aí eu vou ter, a diferença disso, um resultado líquido ali, né? De o que eu carrego para o mês seguinte. Isso dentro do caixa. Não necessariamente vai ser dinheiro do produtor, porque pode entrar no caixa dinheiro vindo de financiamento, né? Mas quanto a essa questão do faturamento para a receita, né? A gente tem que ver que nesse faturamento existem deduções. Por exemplo, a parte tributária, tu pode faturar X, porém tem custos de impostos que tu vai deduzir
daquele faturamento. E aí sim, tu vai ter a tua receita real ali, né? Então, o que a gente busca é enxergar o valor que vai estar disponível. Não interessa o faturamento bruto, mas sim o que vai estar disponível. Que depois de pagar tudo, sobra ali. Exato. E aí, dentro dessa dinâmica da gente ir olhando, e quando a gente fala em gestão, as pessoas pensam em software. Eu entendo que qualquer maneira que a gente tem para tabular esses dados, em alguns casos o software é uma excelente ferramenta, mas se a gente não tiver nesse momento condições de contratar um software, uma planilha de Excel ajuda. Se não tem, não opera em Excel, um papel, a agenda ajuda. Se não tiver agenda, faz no papel de pão, mas faz. Coloca isso no papel, que aí sim a gente vai ver. A minha percepção, Bruno, é que às vezes o produtor ele tem um certo receio de ver um número. Mas ele não vê o número é pior. Porque daqui a pouco ele vai tomar decisões equivocadas. Né? É pior. E você está completamente certo. Eu já ouvi exatamente essa frase. Ah, doutor, estou com um problema. Tá, mas qual o tamanho do seu problema? Doutor, eu não quis olhar ainda para não piorar. E aí, atrelado, desculpa te interromper, mas atrelado ao que tu falou das próprias recuperações judiciais, é que também acho que isso virou uma indústria de recuperações judiciais. A gente tem que ter muita cautela com isso, né? Porque vem para a mesa todas as vantagens da recuperação, mas tem muitas desvantagens que quem te oferece a recuperação não está trazendo com clareza, né? Eu acho que também dizer para o produtor que vem, como é o caso lá do Rio Grande do Sul, com 4 frustrações, que ele não deve olhar para a recuperação judicial, seria até irresponsável da nossa parte, porque a gente tem que dizer para ele que não vai olhar, mas tem que oferecer uma alternativa. A essa reestruturação das dívidas, de tu sentar com o banco, de tu sentar com os credores, pensar na dissolução dessas dívidas, né, mudar o perfil. Hoje, na grande maioria, as dívidas são de curto prazo. É dinheiro tomado para pagar na safra, né? Isso. Então, que a gente possa mudar a composição dessa dívida, alongar, dissolver isso. E aí existem maneiras para a gente reestruturar isso. O banco é um excelente parceiro, porque o banco quer receber. Ele só precisa que seja compatível com aquela geração de caixa do produtor. Então, a gente sentar lá, explicar que por A mais B, aquilo que ele tem para pagar agora ele não vai conseguir, a gente precisa dissolver no prazo maior, é melhor a gente negociar com o banco do que aderir a uma recuperação, né? E melhor o produtor entender que existem meios legais para que ele consiga isso, né? Não se desesperar além da conta antes do prazo, porque tem solução, né? Exato. Alessandro, eu gostaria, como eu disse no início, quem assiste ou ouve todos os episódios deve pensar assim, não, e falar isso para todo mundo, mas não é. A ideia do Pensa Podcast, o slogan é conversas inteligentes com pessoas, conversas interessantes com pessoas inteligentes que te levem a pensar. Então, normalmente, quem a gente traz aqui tem essa pegada de oferecer um conteúdo de valor. Eu gostaria muito mais que a gente tivesse aí um período maior, porque é muita pergunta para te fazer, muita questão que demanda resposta técnica. Então já fica meu convite, né? Quando for passar por Paragominas, me avise ali com 2, 3 dias de antecedência, que a gente com certeza vai fazer um episódio estendido, um episódio full lá nos nossos estúdios, para poder trazer esse tema que é assim, é de muito interesse para o produtor. Tá? Já te respondo que está aceito o convite. Eu tenho vindo com frequência aí, uma vez por mês, eu tenho rodado por Paragominas e região. Já está aceito o convite, vamos conversar sim. Então pronto, a gente vai agendar. E nós temos lá na Safras e Cifras o que a gente chama, que similar a um podcast, né, que é o Bate-Papo Safras e Cifras, onde está disponível também no YouTube, onde a gente trata de assuntos técnicos também com uma pegada bem didática, para com que o produtor possa entender as alternativas. Nós acabamos falando hoje na palestra sobre reforma tributária, um termo que está latente aí, e já te sugiro que pode ser uma pauta para a gente conversar. Pronto, vai ser uma das, porque aí quando começa não tem hora para parar, a gente pode gastar 2 horas ali. Vou colocar o site do YouTube de vocês aqui na descrição do episódio, então você que está assistindo no YouTube, quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Alessandro, da equipe dele, das Safras e Cifras, é só clicar no link que está aqui na descrição. Você também encontra esse episódio na íntegra no Spotify, todas as plataformas, né, de podcast, e é só o segundo dia. Amanhã ainda tem mais, tá? Teremos mais convidados. Alessandro, muitíssimo obrigado pela sua presença aí, por contribuir com um conteúdo de tanto valor. Desejo sucesso nos negócios e a gente espera você lá em Paragominas, viu? Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Desejo a todos que vão aí visitar o parque, os que não estavam previstos, que venham, porque a feira realmente está muito dinâmica, muito organizada. É um prazer a gente ver um evento dessa magnitude se consolidando aqui no Eliseu. Maravilha. A gente se vê no próximo episódio do Pensa Podcast, edição especial do Diretec. Um abraço e até lá.